Graça e paz, eu sou a mestra Patrícia Cerquinho e nós estamos hoje novamente com a nossa EBGET. Seja bem-vindo, querido e querida, querido aluno. Parabéns para você que tem participado das nossas aulas. Nós pedimos que vocês divulguem as nossas aulas, compartilhem nas suas redes sociais os nossos programas, a nossa EBGET é um conteúdo valioso, precioso para a família de vocês. Amém? Bem, hoje nós iremos continuar o estudo sobre a fé. Na semana passada, a mestra Eliane falou como obter a fé. E hoje nós iremos estudar, o título da nossa lição de hoje é O que é a fé? Bem, nós vamos falar hoje sobre a fé. Na verdade, nós iremos falar bastante sobre a fé. O que é a fé? Você já parou para pensar o que é a fé? A fé ela é muito discutida, né? Ela é tema de grandes polêmicas, mas para nós cristãos a fé ela é fundamental. Ela fundamenta realmente a nossa vida cristã, a fé. Então a grande questão também não é só a fé, a grande questão é em quem nós temos fé, em quem você tem crido, em quem nós temos crido, quem é o autor da nossa fé. E aí, a partir desse questionamento, nós vamos estar hoje conversando nessa aula de hoje. Amém? Vamos para o nosso texto áureo. E o nosso texto áureo, ele diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus 11, 1, versículo 1. Então, o que diz aí? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, a fé, ela é trazer, como o autor diz, é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-los à dimensão da realidade. É trazer substância para aquilo que nós cremos, para aquilo que nós desejamos. Então, a fé, ela vai além do natural, ela vai além do normal. A fé, ela deve ser uma fé, principalmente uma fé genuína, uma fé que não seja apenas aquela fé mística, porque muitas vezes as pessoas têm confundido a fé, principalmente nos dias atuais. Eu tenho, basta eu ficar repetindo, eu vou receber um aumento, eu vou receber aumento 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, repetir, ficar achando que isso é fé. Isso não é fé, isso é misticismo, fazer correntes, repetir, olha, repita tantas vezes, passe para tantas pessoas, você vai conseguir. Isso não é fé, isso é misticismo. A fé, ela é, como o autor diz, ela é a confiança firme, uma confiança firme em Deus e na sua palavra e nas suas promessas. É crer que aquilo que Deus diz o que ele diz é a verdade, o que ele prometeu vai acontecer. As promessas dele que estão na Bíblia, as promessas vão ser concretizadas na minha vida, e isso é ter fé. Amém? Então nós precisamos ter essa fé que vai além do racional, é a fé do coração, é a fé de certeza, de crer que realmente aquilo vai acontecer, de crer que tudo que está na Bíblia, que as promessas que o Senhor colocou para mim, para minha família, para minha casa, para minha nação, aquelas promessas são verdadeiras, são genuínas. O que Deus diz o que Ele fala é a verdade. Amém? Então isso sim é a fé. Vamos agora para a nossa verdade prática. A verdade prática diz assim: a fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Então, quando nós realmente alimentamos a fé, quando a nossa fé é consolidada, é alimentada, nós vamos trazer para a realidade aquilo que ainda não é real, porque a Bíblia diz aqui, como nós lemos em Hebreus, ela é a certeza das coisas que se esperam lá, certeza, é uma fé firme, é uma fé confiante.
nós podemos fazer até uma junção de palavras, fé e confiança. A fé, para que eu tenha fé, eu preciso ter confiança. Confiança em quem? Confiança em Deus. Confiança no autor e consumador da minha fé. Quem é o autor e consumador da minha fé? Deus, Jesus. Ele é autor e consumador da minha fé. E eu tenho que ter certeza, confiança de que aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falou, vai se cumprir. Amém, querido? Então, alimente a sua fé, deixe que o Senhor alimente, consolida. Peça isso de Deus. Peça que Deus, Senhor, consolida a minha fé, fortalece a minha fé, para que realmente nós sejamos homens e mulheres verdadeiramente que tenham fé de verdade. Olha lá, uma redundância, né? Fé de verdade, mas nós precisamos ter essa fé. Não uma fé passageira, não uma fé mística, mas uma fé genuína, uma fé confiante. Amém? Nós vamos para o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico, ele diz assim: a fé na cabeça versus a fé no coração. Qual é a diferença da fé na cabeça para a fé no coração, né? A Bíblia diz lá em Marcos 11, versículo 23 e 24, diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, tudo que ele disser será feito. Todas as coisas que pedires, orando e crendo, recebereis. Se não duvidares no seu coração, ou seja, é algo que vai além de palavras, querido. Quantas vezes a gente vê, e a gente mesmo cai nesse erro de falar, você crê? Ah, Senhor, eu recebo, eu creio, mas aquilo é tão automático, aquilo é tão sem verdade, sem confiança, e às vezes não é concretizado. Por quê? Porque não foi uma fé genuína, não foi uma fé de verdade, você não creu de verdade no seu coração. No fundo, há dúvida. Será que verdadeiramente isso vai acontecer? Será que Deus pode fazer isso? Deus, Ele é o Deus de todo poder. Ele é o todo-poderoso da terra. Não há impossível para Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele não é homem e nem filho do homem para que minta. Então, quando Ele coloca a sua promessa e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia, essa é uma promessa que veio para mim, veio para a igreja, veio para você. Então, quando você abre o Mover Celular na sua casa, essa promessa ela vai se concretizar na tua vida. Mas você precisa crer, você precisa confiar que essa promessa é de verdade. Quem falou? Quem é o autor dessa promessa? Deus. Ele não mente, ele não é filho do homem para que minta nem que se arrependa. Então, creia, tome posse. Não pense: mas irmã, eu já, professora, mestre, já faz tempo que eu abri o Mover e os meus parentes, a minha família ainda não se converteu. Eu acho que essa promessa não é para mim, não, querido. A fé, as promessas, elas passam pela prova do tempo. Nós precisamos, você precisa confiar. A fé, ela tem que ter confiança. E quando a gente confia, a gente descansa, a gente espera. Amém? Então, essa é a diferença da fé na cabeça para a fé no coração. Você, quando crê de cabeça, é aquela fé racional, aquela fé que você fala, que você concorda. Ele até fala aqui, o autor, que John Wesley, ele disse que o diabo, ele deu à igreja um substituto da fé. Parece com a fé, mas não é fé. O que é? É o assentimento. O que é o assentimento? É a concordância. Sabe aquela coisa que você diz: você crê? É verdade, eu creio, eu creio. Quantas pessoas existe a fé natural? Não precisa ser salvo para ter uma fé natural. Todos têm essa fé natural, mas a fé sobrenatural, a fé confiante só vem quando você realmente abre o coração para Deus, porque essa fé, quem vai regar, quem vai consolidar é o Senhor. Então, que você realmente tenha, que eu tenha, que nós tenhamos, que a igreja do Senhor tenha essa fé confiante, essa fé firme no Senhor, essa fé que vai além do racional, que vai além apenas de uma concordância, mas ela é uma fé que realmente é firme, é uma fé confiante. Amém? Nós vamos passar para o próximo tópico que diz assim:
A fé de Tomé e a fé de Abraão. São dois personagens. São dois personagens aí da Bíblia muito conhecidos. Abraão, ele é conhecido como o quê? Você que é um aluno aí top das galáxias, Abraão é o quê? É o pai da fé. Ele é conhecido, a característica principal de Abraão, ele é que é um homem de fé. Ele foi o pai da fé. Ele creu além da fé, além das circunstâncias. A fé de Abraão, ela foi provada. A promessa que o Senhor entregou para Abraão não foi concretizada em 1 ano, 2 anos, não, foram anos. Foram mais de 10 anos, 20 anos para que essa promessa se concretizasse. Ele não desistiu, porque a fé dele era uma fé sobrenatural, era uma fé genuína, era uma fé confiante. Então, é diferente da fé de Tomé. E olhe a diferença. Abraão, ele era do Velho Testamento, é da antiga aliança, né? Ele nunca viu Deus, Abraão. Deus, decretos de Deus, e nós não temos vivido esses decretos, não temos recebido essas promessas. Por quê? Porque a nossa fé foi a fé de Tomé. Aquela fé que é legal, essa palavra eu concordo, mas você não recebeu no seu coração. Você não concordou, você não creu de verdade, confiança. Então, não é só as promessas. Os nossos pastores, os nossos apóstolos são homens de Deus, são anjos do Senhor. Eles são usados. Muitas vezes nós perdemos a bênção, querido, porque nós não abrimos o nosso coração para essa fé. Foi isso que aconteceu. A fé de Tomé, ela era uma fé natural. Foi preciso, depois de 8 dias, a Bíblia diz que depois de 8 dias, Jesus apareceu novamente. Lá no versículo 26, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos e seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, paz. E logo disse Tomé, Jesus disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas seja crente. Respondeu Tomé, Senhor meu Deus. E Jesus disse, porque você me viu, você creu. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. Você é um bem-aventurado, eu sou uma bem-aventurada. A igreja do Senhor, desse novo século, é uma bem-aventurada. Por quê? Porque nós não vimos, mas nós cremos. Nós não vimos. A nossa fé, ela não está baseada em circunstâncias. A nossa fé não é por circunstância, não é por vista, mas é uma fé sobrenatural, é uma fé que vai além do natural, é uma fé extraordinária. Então, querido, não seja Tomé, seja como Abraão, que teve essa fé que foi além, que nunca duvidou. Abraão nunca duvidou. E o que aconteceu com ele? Ele foi pai de multidões. Hoje nós somos resultado da fé de Abraão. Amém? Vamos agora, nós já lemos, Jesus respondeu e disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-la-eis. Marcos 11, 22 a 24. Essa é a nossa aplicação pessoal. O que nós vemos aqui? Jesus dizendo, olha, tenham fé, tudo que vocês pedirem com fé, e não duvidar, mas crer, diz aqui, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que você orar e pedir, lhe será dado. A Bíblia diz, agrada-te no Senhor, lá no Salmo 37, e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, põe a sua vida, põe a sua família nas mãos do Senhor. Abra a sua casa para um mover de milagres. Venha à igreja, não tenha medo, querido. O Senhor é contigo. Amém? Então, que a nossa fé seja essa fé genuína, essa fé verdadeira, essa fé sobrenatural. Amém? Vamos estar agora orando. Feche seus olhos. Se você estiver junto com a sua família, junte a sua família e vamos orar juntos. Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor tem sustentado, consolidado a nossa fé.
Nós pedimos, ó Deus, que a cada dia o Senhor vá, Senhor, consolidando a nossa fé, que o Senhor possa estar regando, Senhor, a nossa fé, que nossa fé possa ser uma fé realmente genuína, confiante, uma fé sobrenatural, uma fé que não se guia por vista nem por circunstâncias, mas que realmente crê nas promessas do Senhor, que nós possamos ter esse coração e essa fé que vai além da razão, que seja uma fé sobrenatural. Derrama essa fé, fortalece a fé dos teus filhos e da tua igreja. É o que te pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Shalom.